certo, meus queridos? Boa tarde. Então, vamos para a nossa aula de língua inglesa aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos, com a professora Caroline Rodrigues, aqui na turma do 7º ano A. Então, vamos para a nossa aula de hoje, dia 27 de março. Certo, pessoal? Então, nós vamos fazer memória, vamos lembrar um pouquinho do que nós já estudamos no ano passado, tá? Então, nestas primeiras aulas nossas, nós vamos relembrar aí um pouquinho dos nossos estudos das aulas passadas, do ano passado. Nós vamos começar lembrando sobre os personal pronouns, que são os pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais em inglês, eles são usados para indicar pessoas, lugares e objetos dentro das frases, tá? Além da classificação, os pronomes, eles podem ser possessivos, possessive pronouns, demonstrativos, reflexivos, indefinidos, relativos e interrogativos, tá? Assim como a gente estuda na língua portuguesa esses pronomes, a gente também estuda eles na língua inglesa, tá? Então, nós temos esses tipos de pronomes aí também na língua inglesa, tá bom? Hoje, particularmente, nós vamos estudar sobre os pronomes pessoais, tá? Em inglês, eles são classificados em pronome do sujeito e pronome do objeto, tá? No pronome do sujeito, ele equivale aos pronomes pessoais do caso reto em português. Quais são os pronomes pessoais do caso reto em português? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, eles funcionam como sujeito que pratica alguma ação verbal, tá? Então, os subject pronouns, que eles equivalem aos pronomes pessoais no português, tá? Eles são os pronomes do sujeito. Eles funcionam como sujeito dentro da frase, praticando aí a ação do verbo. Normalmente, o pronome do sujeito, ele surge no início da frase, antes de verbos ou de preposições. E em relação ao grau, eles são utilizados no singular, tá? No singular, eles são eu, que significa I, tu, you, ele ou ela, he, she, e também a gente utiliza o it quando se refere a coisas. E no plural, we, you, they, ok? Eles possuem 3 gêneros: masculino, feminino e neutro, aquele que a gente não designa nem como masculino nem como feminino. O gênero neutro, ele se refere a lugares, animais, objetos, sentimentos, ideias, entre outras coisas. Então, nós temos aqui um quadro com os subject pronouns, que são o que? Os pronomes do sujeito, tá? I significa o que? Eu. You, você ou tu. He, ele. She, ela. It é o neutro, que é tanto ele como ela. We, nós. You, vocês ou vós. They, eles ou elas. Então, I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Pronomes do sujeito: I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Esses aí, então, são os nossos pronomes do sujeito, tá bom, pessoal? Vamos agora para o pronome do objeto. No object pronoun, eles se equivalem aos pronomes pessoais do caso oblíquo, lá no português. Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? Me, comigo, tete, contigo, se, o, a, os, as, tá? São os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles funcionam como objetos dentro da frase, ou seja, é quem ou o que recebe a ação. Eles são empregados após o verbo e preposições e fazem parte do predicado da frase. Eles são usados no singular: me, you, him, her, it, e no plural: os, you e them.
A forma neutra, which, ele faz referência a animais, objetos, lugares, ideias e sentimentos. Ok, então vamos aqui para o quadro onde nós temos objetos, o pronome do objeto e a tradução dele, tá? Então, no pronome do objeto nós temos me, you, him, her, it, or, you, them. Me significa me, mim, comigo em português. You, ti, te, ti, li, você, contigo. Him, ele, lhe, ela, nó. Her, ela, lhe, a, lá, na. It, ele, ela, o, a, lhe, lo, lá, nó, na. Lembrando que o it, ele aí é utilizado como neutro, tá? Para utilizar em objetos, em coisas, nesses casos. Os significa nós, nos, conosco. You, vocês, composco, lhes, los, nos, os, as. E them, eles, elas, os, as, los, las, nos, nas, lhes. Os pronomes do objeto, me, you, him, her, is, it, os, you, them. Ok? Então, pessoal, nos dois casos, tanto no pronome do objeto como do sujeito, a gente percebe o quê? Que os pronomes you e o pronome it podem desempenhar o papel de sujeito ou de objeto. Os dois podem desempenhar tanto em um como em outro. A escrita é igual, o que muda vai ser a posição deles dentro da frase, tá? E a função deles também dentro da frase. Nós temos agora aí alguns exemplos de sujeito do pronome do sujeito e pronome do objeto. E vocês vão ver como são utilizados, tá? Exemplo, o pronome do sujeito, os pronomes eles são utilizados antes do verbo, porque eles vão direcionar o verbo. Já o pronome do objeto, eles são utilizados depois do verbo. Ele já vem na parte da do predicado, tá bom? Então, nós temos aí a frase: eu prefiro legumes do que carne. O I, que é o eu, o pronome do sujeito, ele veio antes do verbo preferir, prefer, tá bom? O outro, você está indo muito bem em seu trabalho. O pronome you veio antes do verbo estar, que é o verbo are. You are, tá? Então, o are veio depois do you. Ele mora em Chicago desde 2013. Ele, tá aí, no inglês ele é here. Mora, lives. He lives. Então, veio o pronome antes do verbo. Ela vem agora. She come now. Tá? Então, ela veio antes do verbo, tá? Lembrando, o pronome do sujeito, ele sempre vai vir aí antes do verbo, tá bom? Para poder direcionar o verbo. Já o pronome do objeto, ele vem depois. Me deixe em paz, ou me deixe sozinho, eu preciso pensar sobre isso. A gente vê aí que o verbo deixar, leave, e veio o pronome do objeto depois, o me. Significa me deixe eu sozinho, tá? Eu lhe dei um novo carro. I gave you. Vocês veem que aí, ó, nós temos os dois pronomes, o pronome do sujeito e o pronome do objeto. Qual é o pronome do sujeito aí? I, que significa eu. Give é o verbo dar, dei, e you, ele aí está como o pronome do objeto, que significa lhe. Tá? Eu dei a você, eu lhe dei, tá? E as outras da mesma forma. Eu falei para ele. O ele aí, para ele, tá funcionando como o pronome do objeto, que é o him, que significa ele. Ele veio depois do verbo told, que eu falei, ok? Nós amamos ela. We love her. We é nós, love é o verbo amamos, her, ela. Vocês podem ver aí que o here, que significa ela, um pronome do objeto, ele veio depois do verbo. Agora, nós temos aqui alguns exercícios para fazerem, tá? Para completar a sentença, colocando o pronome apropriado em cada uma delas, tá? Ele pode ser
tanto o pronome do objeto como o pronome do sujeito. E aí tem a frase traduzida já, tá? Nós assistimos filme com eles no shopping. Vocês vão colocar o pronome do sujeito ou o pronome do objeto aí nesses espacinhos que estão precisando, tá? O 2, você está muito atrasada. 3, ele é professor de inglês. 4, a Jane estava olhando para ele. 5, ela mora no apartamento. 6, nós temos que estudar para a prova hoje à noite. 7, vocês precisam fazer sua tarefa. 8, eles gostam de comer frango no almoço. 9, ela conversou com ele ontem. 10, eu trabalho no centro. 11, ele quer trabalhar com ela. 12, eles não disseram nada sobre nós. 13, eu jantei com eles. 14, o William vai à festa conosco. E 15, eu me esqueci de fazê-la. No caso de fazer a tarefa, eu esqueci de fazê-la. Então, pessoal, se for preciso, olhem novamente o vídeo, tá? Ouçam direitinho, vejam direitinho o que está escrito nos slides e respondam esse exercício aí, tá bom? O do primeiro até o 15. É só para completar aí nas linhas, tá bom? Com o pronome ou sujeito objeto, ou o pronome do objeto ou o pronome do sujeito. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!